às 8h20 da manhã. E dando continuidade ao livro de 2 Reis, o 14º livro da Bíblia, nós vimos o início do capítulo 6. Nós vamos para o capítulo 6 ainda, né? Dar continuidade no capítulo 6 e a gente vai ler aqui mais uma realização de mais um milagre de Eliseu. Eliseu, um homem de Deus que recebeu a unção de Elias, né? Através da sua capa, e Deus o chamou através de Elias para que ele seguisse o caminhar de cuidar do povo de Israel. E como naquela época Deus trabalhava com os homens dessa forma, por conta da desobediência lá do Éden, a distância de Deus e o homem, que o próprio homem procurou, e aí sempre levantava um homem através do Espírito Santo para que pudesse libertar o povo da opressão e cuidar do seu povo que Deus tem reservado para ele. Então hoje nós vamos continuar no 14º livro da Bíblia, no Antigo Testamento, 2 Reis, capítulo 6, e o verso hoje é 8 a 23. Você em casa, abra a sua Bíblia, né? E a gente vai ler no capítulo 6 de 2 Reis, do verso 8 a 23, que diz assim: a ação de Eliseu na guerra contra os sírios. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, que os sírios estão descendo por ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falará e de que o tinha avisado. E assim se salvou, não uma nem duas vezes, muitas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me farei saber quem do nosso é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele diz: ide e vê de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e forte tropas, chegando de noite, e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saindo, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai meu Deus, ai meu Senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, disse Eliseu ao homem. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te esta gente de guerra, feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Segue-me e guiai-vos-ei o homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: o Senhor abre os olhos destes homens, para que veja. Abriu o Senhor os olhos, e viram, e eis que estavam
no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém, a este mando pô-lhes diante de pão e água, para que comam e bebam e tornem o seu senhor. E tornem a seu senhor. Ofereceu-lhe o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investida na terra de Israel. Veja aqui, nesta leitura de hoje, que o servo que servia a Eliseu não estava enxergando o que Deus tinha preparado para proteger o seu povo. O rei da Síria, ele mandou tudo que tinha de melhor de guerra para cercar Israel e prender Eliseu. Mas só que Eliseu era um homem de Deus, era um homem protegido por Deus. E Eliseu via com os olhos espirituais que os anjos de Deus estavam ao seu redor, protegendo, e que nenhum daqueles soldados assírios iriam confrontar em atacar Jerusalém, em atacar Samaria. Então, o que é que a gente traz para nós em nossa vida? Se a gente realmente trabalha em Eclesiastes, se a gente realmente trabalha em Eclesiastes 3, onde tudo tem seu tempo, se a gente trabalha em Efésios 2, 8 a 10, onde a fé é tudo que a gente precisa para a gente acreditar que Deus, Jesus, morreu por nós para nos dar a salvação e nos protege todos os dias. Então é preciso que a gente entenda que o que Deus quer de nós é a calma, a mansidão, como está no Sermão do Monte. Os mansos herdarão a terra. Então é preciso que a gente entenda. Às vezes a gente é confrontado no nosso dia a dia com críticas, com blasfêmia, com perseguições. Mas o que é que a gente tem que fazer? Silenciar, orar e entregar na mão de Deus. Porque quem dá a resposta a tudo aqui na terra, na nossa vida, é Deus. Imagine se aquele homem que ficou atormentado com tantos soldados assírios, ele teve a visão depois que Eliseu pediu para Deus abrir os olhos deles. Ele estava numa cegueira, então ele achava que o exército também da Samaria deveria combater aquele exército. Só que o exército da Samaria era um exército pequeno, menor. E o assírio era muito grande, então ele temeu, ele teve medo. E a gente vive num mundo que a gente não tem que ter medo de nada. A gente só tem que ter medo de desobedecer a Deus. Certo? De desobedecer a Deus. Então o que a gente faz logo cedo, coloca na mão de Deus, e o dia todo a gente entrega a Ele para que Ele faça o melhor para a nossa vida, que é orar, botar os nossos joelhos no chão, orar, e com os olhos da fé a gente vai vendo os milagres acontecendo em nossa vida. Como Eliseu fez este grande milagre de cegar eles e colocar eles dentro de Samaria, e lá alimentá-los, certo? Dar a eles pães e alimentar eles para que eles pudessem viver sem ser consumidos, sem ser mortos, porque os soldados de Deus, que eram os anjos, estavam prontos para destruir todo o exército assírio. Mas Eliseu fez o contrário. Eliseu colocou nele uma cegueira
pedido por Eliseu a Deus, colocou ele uma cegueira e levou ele para dentro das muralhas de Samaria, para que eles pudessem lá ser alimentados, abrir os seus olhos. Quando eles abriram, viram que estava dentro de Samaria, se sentiram presos, os soldados assírios, mas em vez de ser morto, consumido ali, Eliseu pediu para o rei o alimentar cada um daqueles e mandar de volta. E assim, o povo assírio passou um grande período sem mais invadir Jerusalém, sem mais invadir a Síria, a Samaria. E foi um período de paz. Então, se tudo que a gente encontra de dificuldade em nossa vida com outra pessoa, a gente for degradar ou for tentar responder da mesma maneira, a gente vai arrumar só confusão para nós. Muitas coisas que às vezes alguém chega para você, não no sentido de orientar você, mas às vezes de fazer fofoca mesmo. Aí diz, olha, fulano estava ali falando de tu assim, assim, assim. E você coloca no seu coração, e você vai depois falar mal da pessoa, ou tentar degradar com a pessoa. Você está fazendo correto? Não, você não está fazendo correto. Porque se a pessoa não teve a coragem de vir a você e dizer, é porque ela já lhe respeita, certo? Então, por que você ir ao encontro dela, brigar, xingar também de uma coisa que talvez você nem tenha certeza que é verídica? Então é preciso a gente se manter calmo, até nas agressões que você escuta no dia a dia a respeito de você. Às vezes, quando você passa, escuta uma piada, alguma coisa, e você sabe que aquilo é com você, siga em frente, entregue na mão de Deus, porque é o único que dá a resposta a cada um de nós aqui na terra. O que a gente planta de bom, a gente colhe, e o que a gente planta de ruim, a gente também colhe. É assim a lei da natureza aqui na terra, certo? Você colhe o que você planta. Então Eliseu mostrou que não iria destruir aquele povo, porque tinha Deus ao seu lado. E se ele quisesse, destruiria. Mostrou, porque cegou eles e colocou dentro das muralhas de Samaria. E quando ele abriu os olhos, eles viram que estavam dentro e não poderia fazer nada. E se Eliseu quisesse, ali destruía todos. Mas não, mostrou a ele que o mal se paga com o bem. Não é o mal se paga com o mal, não. O mal se paga com o bem. Porque o mal que aqui alguém faz a alguém, a gente entrega a Deus. Porque quem dá a resposta a cada um é Deus, das nossas ações que nós fazemos. Então a gente não deve estar desejando mal a ninguém, nem tentando se vingar de algo que alguém fez com você. Então procure entregar na mão de Deus, porque no tempo certo, aquela pessoa vai colher daquilo que ela costuma plantar, certo? Mas, seguindo a esta passagem, o que é que a Bíblia nos diz para os dias de hoje? As principais ações do profeta Eliseu na guerra contra os sírios foi vencer o conflito sem derramar sangue. Após neutralizar o exército inimigo com uma cegueira temporária, ele o capturou e ofereceu um banquete, substituindo a vingança pela misericórdia e restaurando a paz na região. O relato bíblico fica em 2 Reis, do capítulo 6, do verso 8 ao 23. E teve a revelação ao rei da Síria. Tentava emboscar Israel, mas Eliseu era avisado por revelação divina e alertava ao rei israelita, o ser. Frustrado, o rei sírio enviou um grande exército para capturar Eliseu na cidade de Dotã. A visão espiritual. O servo Eliseu entrou em pânico ao ver as tropas. O servo de Eliseu ficou em pânico ao ver as tropas. Eliseu orou a Deus, abriu os olhos do servo
para que ele visse um exército celestial de cavalos e carros de fogo ao redor dele. Aí qual foi a estratégia de amor de Eliseu? Eliseu orou para que os soldados sírios fossem feridos com cegueira. Ele então os guiou até a capital de Israel, Samaria, onde pediu que o rei lhes desse comida e bebida. Em seguida, mandou-os de volta para casa. Isso encerrou as invasões sírias por um longo período. Quais lições que a gente tira? A atitude de Eliseu nos ensina princípios valiosos que podem ser aplicados em conflitos, crises atuais. Gestão de crises e calma sob pressão. O pânico cega a nossa capacidade de agir. Eliseu manteve a serenidade diante de um exército, porque confiava em uma proteção superior. Ele nos ensina a não tomar decisões precipitadas, movidas pelo medo. Aqui a gente já começa a tirar uma lição para a nossa vida. Quando a gente, às vezes, vai dormir e vai dormir já preocupado com o dia de amanhã, né? Com os problemas que tem financeiro, com os problemas que tem abatido a família, e em vez de orar a Deus, em vez de entregar na mão de Deus e confiar. Mas esta passagem aqui de Eliseu nos mostra que a gente precisa todos os dias estar na presença de Deus e entregar os nossos problemas a Ele. Tirar o medo de nossa vida, sabendo que se a gente está na obediência a Deus, não devemos temer nada, mas a nada mesmo. Se você tem a certeza da sua obediência a Deus, você não tem que ter medo de nada aqui na terra. Nada. Porque você tem que saber que tem um Deus que está lhe protegendo todos os dias e todas as horas. Nada na sua vida vai acontecer sem a permissão de Deus. Mas para isso é preciso que a gente obedeça às suas vontades, o que Deus quer para a vida de cada um de nós. Mas aí você pode ter as superações. Superação do ódio com o bem. Alguém faz algo de ruim para a sua vida, tenta lhe derrubar, tenta lhe prejudicar, todos os dias. Aí, em vez de você ter ódio ou tentar fazer a mesma coisa com ele, você ora por ele. Você pede a ele para que Deus tire da mente dele essa maldade que ele tenta fazer, e que cuide dele e que o proteja de todos os males. É assim que a gente tem que fazer. É porque a gente não pode pagar o mal com o mal de forma nenhuma, porque estamos sendo iguais ou pior do que aquela pessoa. Então, superar o ódio com o bem em vez de destruir os inimigos. Quando tiver a oportunidade. Eliseu os alimentou e os tratou com dignidade. Isso se aplica hoje na quebra de ciclos de violência e na resolução de conflitos interpessoais, demonstrando que a reconciliação é mais duradoura do que a vingança. O olho da fé, para enxergar além. A história mostra diferença entre a visão humana, focada no problema e na escassez, e a visão espiritual, focada na provisão e no propósito. Então, aquele servo de Eliseu, ele estava focado naquele problema, naquele momento. A mente dele não estava focada em Deus, que resolve todos os problemas. Então, o que a gente tem hoje que focar, não é no problema que a gente tem em nossa vida hoje, amanhã ou depois. A gente tem que focar
naquele que pode resolver o meu problema, o teu problema, hoje, amanhã e depois, todos os dias. Porque enquanto vivemos nessa terra, teremos aflições. Foi assim que Jesus nos disse. Teremos aflições aqui nessa terra. Mas Ele deu a resposta para a gente. Tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, este é o caminho, a gente ter bom ânimo. E saber que a gente tem uma pessoa chamada Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, que é o seu Filho, que intercede por cada um de nós todos os dias, para que a vida da gente seja protegida, para que a vida da gente seja abençoada. Mas é preciso que eu, você, confiamos que Deus está agindo por nós todos os dias. Coloquemos nossa cabeça, porque Deus acordou a gente. Deus nos deu mais um dia de vida. E é preciso que a gente entenda que este dia de vida que Deus nos deu era para nos cuidar, é para nos proteger durante toda a semana. O olho da fé, para enxergar além. A história mostra a diferença entre a visão humana, focada no problema e na escassez, e a visão espiritual, focada na provisão e no propósito. Na vida moderna, isso reflete a capacidade de buscar soluções pacíficas e ter esperança, mesmo em situações adversas. O nosso dia a dia, ele é movido por conflitos, por indecisões, por problemas que a gente absorve todos os dias. Não tem um dia sequer que ele seja 100% de paz para a sua vida. Principalmente quando você está seguindo os caminhos de Deus. Quem achar que vai servir a Deus e vai ter uma vida fácil em tudo, está enganado, porque Deus, o próprio Jesus, não prometeu isso a ninguém. Ele disse que servindo a Ele, teríamos aflições, teríamos perseguições. E quem serve a Deus confiantemente, sabe que tudo isso vai acontecer. Mas a gente também sabe que se isso está acontecendo, é porque estamos agradando a Deus. Não estamos agradando o mundo. Então o importante para cada um de nós é agradar o mundo e viver em paz, como alguns acham, ou agradar a Deus e viver com problemas. Às vezes a pessoa diz assim, mas meu Deus, estou todo dia louvando a Ti, todo dia orando, todo dia Te agradecendo, mas não me falta problema. Vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia, porque ela nos diz bem claro. E principalmente o Evangelho. Foi lá onde Jesus falou que no mundo a gente ia ter aflição por conta dele. Veja lá no Sermão do Monte, no último versículo do capítulo 5, no versículo 12, nós vamos ter perseguições, nós vamos ter aflições, problemas, por pregar a palavra de Deus, por amor ao nosso Deus, por ser obediente ao nosso Deus. Porque aquele que está ao nosso derredor, a gente não vê, que é Satanás, os seus anjos do mal, que tenta todo dia nos derrubar, né? Nos trazer a viver uma vida sem Cristo, ser humilhado e envergonhar ao nosso Deus, né? Mas segundo Pedro, na carta de 2 Pedro, no capítulo 20, no capítulo 2, do verso 20, diz bem claro: aquele que conhece a palavra de Deus e depois volta a fazer as coisas do mundo, é como porco lavado. É como o porco lavado que volta ao lamaçal. É como o cão que depois de vomitar come o seu próprio vômito. Então você conhece a palavra de Deus, você sabe, você tem um entendimento da palavra de Deus, e você vai fazer as coisas erradas que o mundo lhe oferece,
aquilo que você fazia antes, sabia que era errado, e depois você volta a fazer, é você crucificar Jesus outra vez. Uma vez que Jesus se crucificou para dar a nós a graça, para dar a nós a bênção da salvação, a gente volta a fazer tudo que é de errado, nós crucificamos Jesus outra vez. Mas para a gente se fortificar na palavra, na fé, a gente precisa estudar a Bíblia, a gente precisa orar, a gente precisa jejuar, a gente precisa ter um propósito de nossa vida diante de Deus, que é servir Ele em obediência. Mas no mundo que a gente vive é difícil sermos obedientes diante de Deus. Claro que não é fácil, não é fácil. Mas a Bíblia nos ensina o caminho para que a gente siga. Para que a gente siga o caminho. Certo? A gente não tem que ter medo de levar a palavra de Deus aonde for, aonde tiver, em qualquer lugar. A gente tem que levar, porque o Espírito Santo vai fazer você falar. Tanto eu, como você, como qualquer um. Basta a gente ser obediente. Então a gente precisa decidir em nossa vida o que é que a gente quer. Servir a Deus ou servir o mundo. A gente tem que ter uma escolha. Mas não tem como a gente não servir o mundo se a gente vive no mundo. A gente pode conviver no mundo. E separar as coisas boas do mundo para a gente servir e aproveitar. E separar as coisas ruins do mundo e transformar ela em coisas boas. Que é mostrando justamente o que Jesus quer para a nossa vida. E Eliseu, este livro de 2 Reis, eu estou lendo ele todo, praticamente, porque Eliseu ele tem aqui 14 milagres realizados. E veja que este é um do tipo de milagre que ele acontece em nossa vida todos os dias, mas a gente não tem o olho da fé. E a gente não observa que Deus está realizando milagre em nossa vida todos os dias. Ele realiza na minha, ele realiza na sua, ouvinte. Todos os dias milagre. Basta você perceber o que de bom aconteceu na sua vida, que lhe alegrou durante o dia. Certo? Os milagres não são como antigamente. Como Jesus fazia, porque Jesus tinha que fazer daquela forma, para que eles crescem que Jesus era o Filho de Deus. Como os profetas faziam naquela época, que era para mostrar ao homem que ele era um homem de Deus. Hoje nós temos a Bíblia. Hoje nós temos a Bíblia e a gente, através da Bíblia, a gente vê os milagres que Deus realiza na vida da gente todos os dias. Mas ela precisa ser difundida, ela precisa ser pregada, ela precisa ser mostrada ao povo em geral. Hoje, se você andar em qualquer parte da cidade onde você mora e perguntar se alguém crê em Deus, em 99% vai dizer que crê. Mas se perguntar se alguém já leu um versículo ou um capítulo da Bíblia, vai ter muitos e muitos dizer que nunca pegou na Bíblia. Então ele ama porque ouviu dizer que Deus é bom e é maravilhoso, e que fez o céu, que fez a terra, que fez tudo. Mas não conhece a palavra. Então vive no pecado, vive na idolatria, vive num mundo como se fosse uma pessoa perdida, sem documento, sem nada. E o documento da nossa vida é a Bíblia. E a gente precisa divulgar a palavra de Deus. E para divulgar, a gente tem que divulgar ela por completa, do Antigo Testamento ao Novo. Porque do Antigo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, tudo apontava para Jesus. Então é importante que a gente passamos a ler em casa a Bíblia, passamos a ser obediente. E aqui a gente vê um milagre de Eliseu, um milagre oculto aos olhos do homem, mas Deus fez Eliseu tocar no seu servo e abrir os olhos dele para ele ver o exército
que tem protegendo a cidade de Samaria. E será que cada um de nós tem algum exército nos protegendo? Lógico que sim. Paulo fala da batalha espiritual das hostes do mal e as do bem, né? Então, Pedro diz que o inimigo vive ao nosso derredor. Ele não vive ao nosso redor. Ao nosso redor vivem os anjos de Deus, nos protegendo todos os dias para que a gente não faça as coisas erradas e abra as brechas para que Satanás possa atingir o nosso coração. Mas a gente precisa estar orando, a gente precisa estar estudando a palavra de Deus, obedecendo aos ensinamentos de Jesus. Quer ser obediente ao nosso Deus, quer ser obediente a Jesus Cristo? Leia o Sermão do Monte e cumpra cada versículo daquele que você está fazendo toda a vontade de Jesus. Então é importante que a gente entenda. No Antigo Testamento tinha as leis, os 10 mandamentos, que era, como eu já falei, era uma constituição que Deus fez para que o homem pudesse ser regido por ela, em obediência a Deus. Mas Jesus aboliu todo o Antigo Testamento, porque por ele ninguém seria salvo, porque ninguém cumpriria os 10, que ao todo era 603 artigos. Então ninguém cumpriria um, quanto mais os 10, os 603. Precisou vir Jesus morrer por cada um de nós. Que culpa tinha Jesus dos nossos pecados? Mas ele absorveu todo o pecado da lei que carregava cada um de nós. E por ele morreu por cada um de nós, limpando a cada um de nós de todos os pecados da lei, dando a graça imerecida, que era uma coisa que nenhum de nós merecemos, era a graça de Deus, mas ele deu através de seu Filho Jesus, e cada um recebeu essa graça. Hoje tem essa graça, que por obediência à palavra de Deus vai ter uma vida eterna, a salvação. Mas é preciso ter fé, é preciso você estar, como Efésios diz nas cartas de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, que diz: vós sois salvos pela graça mediante a fé, não é por minhas obras, não é por obra nenhuma de homem feita aqui na terra, que você vai alcançar a salvação, que você vai ter a graça de Deus. Todos nós temos, mas que você vai encontrar a salvação pelas obras que você faz, de caridade, dentro da sua igreja, que você faz, tantas obras lá. Nada disso vai te dar a salvação, né? Aí a salvação é pela graça, mediante a fé, não por obras, mas Paulo diz que é pelas boas obras, que de antemão Deus já preparou para cada um de nós. E quais as nossas boas obras que Deus preparou para cada um de nós? Amar o próximo. Amar o próximo como a nós mesmos, como a gente diz na oração. A gente, às vezes, quer amar o nosso próximo, mostrando a ele uma série de regras, de pecados que a gente diz que ele faz, quando a gente, às vezes, não olha a gente mesmo, e esse pecado é a gente que faz, já coloca no outro irmão. Porque quem vai te dar a liberdade de viver uma vida regada a Deus, não sou eu, que eu não tenho esse poder, nem é você, ouvinte, que não tem esse poder, mas é Deus. Mas o que a gente pode fazer é transmitir a palavra, os ensinamentos de Deus, como é que Ele quer que a gente viva. Essa é a parte que a gente tem que fazer. E a transformação na vida do irmão, quem faz é Deus. Como Deus fez na minha e de tantos irmãos, faz na vida de quem Ele quiser. Porque às vezes a gente acha que a gente tem o poder da nossa vida. Nós não temos poder de nada. Na nossa vida quem manda é Deus. E quando Ele quer transformar a nossa vida, Ele transforma. Mas se a gente cai, é porque Ele deixa a gente livre. Nós temos o livre-arbítrio. Por isso que erramos.
certo? Deus não é um Deus possessivo que pega você e prende você e você tem que fazer aquilo que Deus quer. Ele deixa você livre para que você ande com as suas pernas. E se eu e você a gente erra, é porque desobedecemos a Deus. A lei de Deus está ali para que você obedeça. Mas como é que eu vou obedecer se eu não leio a Bíblia? É lógico, não vai mesmo. Se não ler a Bíblia, não vai obedecer, porque não vai entender, porque não vai conhecer. É preciso ler a Bíblia. É por isso que esse programa é toda sexta-feira, para que a gente leia a Bíblia. Aí eu leio aqui o Antigo Testamento resumido, mas você em casa pode ler o livro todo. Pode ler, porque você tem a semana todinha para ler capítulo em capítulo. E o que você não entende direito, você anota num papelzinho, para depois pesquisar o que quer dizer aquilo ali. E hoje a facilidade de aprender a Bíblia está grande demais, porque você tem um instrumento em sua mão chamado celular, que se você pesquisar você vai encontrar o que você realmente não entende ali na palavra de Deus. E quando Deus vê também que você quer aprender a palavra dele, ele também coloca em você o Espírito Santo para que você entenda, conheça, porque os homens que escreveram a Bíblia, nenhum era teólogo. Simplesmente, às vezes pescador, às vezes agricultor, às vezes cuidador de ovelhas, pastores. Foram pessoas assim. Moisés que escreveu, até gago era. Então a gente tem que entender uma coisa. Quando a gente obedece a Deus, nunca vai faltar nada para a gente. Porque Deus está ali nos protegendo, te livrando você e eu de todos os males. Mas é preciso que a gente obedeça. É preciso que a gente seja obediente a Deus. Né? Então a nossa vida, ela vai ter sempre problema. Não vai deixar de existir, não. Mas a gente vai passar por aqueles problemas com uma calmaria grande. Porque a gente sabe que aquele problema que está acontecendo é por conta da nossa obediência a Deus. E enquanto vivemos aqui na terra, vamos ter sempre. Então você, meu irmão, você, minha irmã, nesta manhã de sexta-feira, que estamos hoje terminando essa passagem do grande exército assírio, que foi cegado por Eliseu, por intermédio de Deus, e colocado dentro de Samaria, e abrindo seus olhos, ele viu que poderia ser destruído, mas aí o mal não foi pago com o mal, foi pago com o bem. O alimentou e o mandou de volta. Então eles perceberam que não adiantava fazer nada contra aquele povo, porque além de ter Deus do lado dele, poupou a vida de todos os seus soldados. E é o que a gente tem que fazer hoje em nossa vida. Não pagar o mal com o mal, entregar na mão de Deus, porque se alguém faz o mal a você, ele mesmo vai receber depois pelo que ele faz. E a gente tem que fazer o bem. Se a gente tem condições de fazer o bem, vamos fazer o bem. Vamos procurar ser obediente ao nosso Deus. Né? Eu digo direto e vou dizer de novo, não adianta estar dentro da igreja 7 dias da semana, mas fora dela você não faz nada para agradar a Deus, começando dentro da sua casa. Então não adianta você ir para um templo religioso, não adianta, porque o que tem que ser feito é das paredes para fora, não é das paredes dentro do templo, não. Porque ali dentro todo mundo é santo, todo mundo ama a Deus. Mas a vida fora é quem vai dizer quem realmente você é diante das pessoas que você vê todos os dias, com quem você conversa, com quem você fala. Então, meus irmãos, nesta manhã de sexta-feira, a gente fica hoje nessa passagem de Eliseu, né? E o exército assírio. Que você em casa leia, que você em casa estude mais um pouco e veja o que Deus quer para a vida de cada um de vocês. Vamos aqui agradecer ao nosso Deus por este trabalho desta manhã. Quero deixar beijos e abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo no coração de todos os nossos irmãos evangélicos, dos nossos irmãos católicos. Quero deixar beijos e abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo no coração de todo o meu familiar, de todos os ouvintes do programa Estudando a Palavra de Deus. Vamos orar e entregar este programa na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, agradeço por mais uma realização de mais um programa Estudando a Tua Palavra, Senhor. Estudando a Palavra de Deus. Que o Senhor possa, durante toda a semana,
fazer com que as pessoas possam estudar a palavra, conhecer os teus ensinamentos e viver uma vida abençoada por ti, Senhor. Por isso, desde já, eu te agradeço por tudo, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Um bom dia a todos. CYX 824, Rádio Comunitária